Doutor de Justiça, aí é uma satisfação recebê-lo aqui, né, com um tempinho para dentro da sua agenda, né, separado para conversar com a nossa comunidade, doutor, é uma satisfação, bom dia. Bom dia, Marlene. A satisfação é minha em ter a oportunidade de estar aqui com você, a Milena e a equipe. Bora lá então, que são vários os temas e entre estes uma audiência pública. Eu acabei me equivocando e dizendo que era hoje, mas já me corrigi no ar, é amanhã. E quem está então convidado para esse momento de falar sobre um tema tão importante que é a educação inclusiva, né, doutor? Sim, olha, o nosso convite em especial ele é direcionado aos gestores públicos, ao prefeito, a Lei Fernandes, à secretária Adriana, à Diretoria Regional de Ensino de Sinop, aos professores e profissionais da educação inclusiva, mas principalmente o nosso convite ele se dirige às mães e pais e responsáveis legais das crianças com deficiência. É muito importante a presença das mães, dos pais dessas crianças amanhã, para nós debatermos a qualidade da oferta do atendimento educacional especializado. E se você me permitir, Marlene, eu quero tecer aqui uma breve explicação no que Sim, consiste esse vamos lá. atendimento, né? Bem, a educação inclusiva, ela surgiu com a finalidade de proporcionar que as crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, síndromes, transtorno do espectro autista, por exemplo, que elas pudessem frequentar as mesmas salas de aula que as demais crianças, que elas Certo. pudessem ser incluídas, terem oportunidades de aprendizado, assim como as demais crianças que não possuem deficiência. Mas nós sabemos que as deficiências, os transtornos globais do desenvolvimento, eles trazem barreiras para a aprendizagem. A gente cita como, nos casos mais severos de autismo, as crianças têm dificuldade para o desenvolvimento da fala, têm dificuldades de socialização. E nesses casos, essas dificuldades que são naturais, elas precisam ser superadas. Certo. E para a superação dessas dificuldades de aprendizagem, de integração à sala de aula do turno regular junto com as demais crianças, para isso é que surge o atendimento educacional especializado. Ele é prestado no contraturno escolar. Então, no horário normal, no turno, as crianças frequentam a sala de aula, as crianças com deficiência, junto com as demais crianças. Agora, no contraturno, é que as crianças se deslocam até a escola, são levadas até a escola, para numa sala chamada Sala de Recursos Multifuncionais, que é uma sala com equipamentos especiais, com recursos pedagógicos, com materiais, e todo esse aparato ele é utilizado para que a criança desenvolva a sua autonomia, para que, identificadas as barreiras de aprendizagem, essas barreiras possam ser vencidas e, com isso, a Perfeito. criança conseguir frequentar e aprender junto com as demais crianças na sala de aula do turno regular. Muito bem. Em que pé nós estamos? O senhor tem um levantamento? Eu vi que o senhor entrou, inclusive, com um pedido de ajuste por parte do município de Sorriso nesse setor, doutor. Marlene, o município de Sorriso avançou muito em relação à oferta do atendimento educacional especializado. Hoje nós temos 15 salas de aulas, aliás, 15 salas de recursos multifuncionais Em escolas diversas. em escolas diversas. Então, nós temos em todas as regiões do município essas salas. Nas visitas, nós temos verificado que o município fez a aquisição de equipamentos importantes, de recursos pedagógicos e de materiais, e avançou bastante mesmo. Eu fico muito satisfeito em poder fazer esse reconhecimento aqui, mas nós temos ainda um caminho longo a percorrer em relação ao Estado. O Estado de Mato Grosso, por meio da SEDUC, ele oferece o atendimento educacional especializado em apenas 4 salas. Então você observa que há uma divergência muito grande, uma disparidade muito grande entre o número de salas de recursos multifuncionais das escolas municipais quando comparado às escolas estaduais. Nós ainda não temos um número adequado no ensino do Estado de salas de recursos multifuncionais. Isso tem melhorado. Quando eu cheguei em Sorriso em 2015, havia apenas uma única sala de recursos multifuncionais no SEJA Arão Gomes Bezerra. Muito bem. Agora, recentemente, no ano passado, o Estado abriu a 4ª sala na Escola Militar Tiradentes,
mas ainda é muito pouco, Marlene. Nós precisamos, no mínimo, de 12 a 14 salas para que todas as crianças que concluem a sua idade de estudo no município possam depois migrar e seguir estudando nas escolas estaduais. Não faz sentido imaginar que terminou no 9º ano e não precisa mais, ou antes disso talvez até. Não faz sentido, Marlene. Agora, um outro ponto também que nós queremos dialogar e ouvir as mães e as famílias, esse já diz respeito mais propriamente ao município de Sorriso. Nas nossas visitas às salas de recursos multifuncionais, nós temos ouvido bastante as mães e pais. E eles nos relatam que há uma demora muito grande nas filas de espera quando as crianças com deficiência precisam de atendimento com especialistas. Então, por exemplo, eu estive recentemente no bairro Mário Reiter, lá no CEMEIS Aquarela do Saber, e as mãezinhas me relatavam que crianças com autismo que frequentam a sala de recursos multifuncionais estão aguardando 6 meses, 1 ano, até mais de 1 ano, para conseguir atendimento com um fonoaudiólogo. E essa mesma realidade, ela se projeta também para o atendimento em outras especialidades, como terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo. Eu sei que a gestão ela está debatendo a possibilidade de nós termos um centro de atendimento às crianças com deficiência. Uhum. Esse centro, ele tem previsão em uma lei estadual e caso essa ideia se concretize, seria um grande avanço para nós resolvermos esse problema das filas, de demora na fila de espera. Como é que funciona hoje, Marlene? A mãe que tem uma criança com deficiência e ainda não desenvolveu a fala, ela procura uma unidade básica de saúde para conseguir o encaminhamento, a regulação, para o atendimento com um fonoaudiólogo. Mas a criança daí cai na mesma fila de espera de todas as demais pessoas e todos os demais usuários do SUS. Fila que nem deveria existir, porém existe e é cumprida, né? E é cumprida, infelizmente, nós sabemos. E nesses casos é que as mãezinhas estão pontuando que as crianças aguardam mais de 1 ano. Então imagine no caso de uma criança autista que ainda não desenvolveu a fala. Muito atraso. Se você tem que aguardar mais de 1 ano para o atendimento com o fonoaudiólogo, aquela barreira para o aprendizado, que é o não desenvolvimento da fala, nós temos dificuldade de conseguir a superação. Então o município também se colocou à disposição para dialogar sobre isso, para encontrar caminhos, encontrar meios de superar essa dificuldade da fila de espera. E nós trabalhamos com 2 sugestões, com toda a humildade, Marlene. A primeira delas é a possibilidade de criação de um fluxo específico, para que as crianças com deficiência, elas não ingressem nessa fila geral do SUS. Uma prioridade, natural. Uma prioridade que é o que assegura o estatuto das pessoas com deficiência. Né? A pessoa com deficiência tem prioridade absoluta de atendimento garantida em lei. E a outra possibilidade, que essa já é uma proposta da gestão, e a gente vê com muito bons olhos, é a construção desse centro de atendimento especializado para crianças com deficiência. Agora aqui eu preciso deixar humildemente uma sugestão ao prefeito. Não basta construir o centro. O maior desafio não é construir a obra do centro. O maior desafio é financiar adequadamente o funcionamento do centro para que a gente tenha nele os profissionais atendendo as crianças com deficiência. Então eu preciso ter nesse centro psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outros profissionais. Certo. Não adianta eu abrir o centro e ter lá uma quantidade pequena de atendimentos, que é o que está acontecendo hoje em relação ao SER, né, ao Instituto, né, que abriu de audição, que faz um trabalho magnífico na cidade, mas ele é subfinanciado e aí as pessoas não estão conseguindo atendimento, as filas estão sendo formadas. Certo. Então a gente também é o mesmo desafio também em relação ao serviço de hemodiálise. Então não basta criar o serviço, é preciso que haja financiamento adequado para que o serviço funcione corretamente. Pestão, promotor de justiça, promotor da cidadania, pode-se dizer aqui em Sorriso, e com pautas importantíssimas. A gente falava no outro bloco em relação a essa audiência pública que acontece amanhã, só reforçando, doutor, vai ser na promotoria às 14h, é isso? Isso mesmo, Marlene, às 14 horas no auditório da promotoria, pertinho do cartório eleitoral.
de frente para o estacionamento nos fundos do fórum. Perfeito. E o doutor Márcio tem agido em pautas as mais variadas que passam muitas vezes aqui pelos bastidores, inclusive da Voz do Povo, via Fala Cidadão. A exemplo, uma ação que o senhor ingressou recentemente de reforma, pedindo agilidade aí para entrega de reformas de unidades de saúde. Quase todo dia a gente tem cobrança aqui. Quando vai entrar em funcionamento, unidade tal? Por que o senhor decidiu mexer com isso, doutor? Em que pé está essa situação? Marlene, a atenção básica em saúde em Sorriso, que é prestada pelas unidades básicas de saúde, é uma das mais bem estruturadas do estado de Mato Grosso. Nós precisamos ser justos com o município. Na gestão do prefeito Ari Lafim foram reformadas e construídas várias unidades, o município avançou bastante nisso. Mas o ponto que nós, assim, promovemos a fiscalização, ele consiste no fortalecimento do trabalho de prevenção que é preciso reforçar na atenção básica em saúde. As unidades hoje elas têm uma grande demanda de pessoas que já adoeceram, que estão sentindo dor, mas aquele trabalho de evitar o surgimento de doenças, ele não pode ser deixado de lado. Sim. Nós sabemos que a esmagadora maioria das doenças, agravos e enfermidades, ela pode ser evitada com, por exemplo, a prática de boa alimentação, com a prática de atividades físicas rotineiras, com os cuidados com a saúde mental, a diminuição do estresse. E quando você deixa de trabalhar com prevenção em saúde, o efeito que isso acarreta é que cada vez mais você terá uma grande quantidade de pessoas adoecendo e se deslocando. Uma UPA lotada, exato. Então, há pontos. A questão, nós tivemos agora um aumento de 4.000% do número de casos de chikungunya. Olha só. O aumento da dengue e do chikungunya é responsabilidade da população. A população descarta lixo de forma inadequada, não faz a limpeza das calhas, não faz a limpeza dos quintais, lixo jogado em terrenos baldios, como a gente verifica em todas as regiões da cidade. Então, nisso, a responsabilidade principal é da população. Então, nós temos insistido, olha, trabalho de educação ambiental, trabalho de fiscalização, os agentes de combate a endemias que estão lá nas unidades de saúde, reforçar esse trabalho, diálogo com a comunidade. Perfeito. Durante as visitas às casas. E também, Marlene, nós temos sustentado o seguinte, nós precisamos ter no setor público um planejamento semelhante ao que é desenvolvido no setor privado. Então, eu tenho nas visitas, eu já visitei 22 unidades básicas de saúde. Comecei em 2024 esse trabalho e agora dei continuidade. O que nós verificamos nessas visitas? É necessário que o município, que cada unidade básica de saúde tenha um plano de ação anual. É preciso que os profissionais de saúde, eles se reúnam para discutir os dados sobre a morbimortalidade da população que mora na área de cobertura. Dos óbitos que nós tivemos em 2024, da área de cobertura de uma unidade básica de saúde, do que as pessoas faleceram? Quais são as doenças que fazem com que os usuários do SUS procurem as unidades de forma mais frequente? Dessas mortes, dessas doenças, quais são evitáveis? Quais a gente pode atuar preventivamente? Para dar um exemplo concreto sobre isso, nós temos um programa em nível federal que está sendo executado em todo o país que se chama Previne Brasil. E as unidades básicas de saúde, eles desenvolvem esse programa. Nós estamos com indicadores muito abaixo das metas em relação a exame citopatológico, medição da hipertensão arterial, medição da diabetes, controle da diabetes. Então, nessas visitas às unidades, nós temos reforçado o pedido para as equipes para que eles solicitem ao Departamento de Comunicação da Prefeitura materiais, vídeos, mensagem de áudio, post para o WhatsApp, para chamar a população, mostrar que o serviço está ali disponível e que a população precisa se dirigir até a unidade para fazer os exames, fazer o preventivo. Pessoas que têm doenças crônicas fazerem um acompanhamento, fazerem os exames para que a doença não se agrave, não piore cada vez mais. E nós temos um outro problema, doutor, que ainda é uma queixa constante ter que ir para a unidade de saúde 3, 4 horas da manhã para conseguir uma consulta médica.
Nós temos, embora o município tenha avançado muito, mas nós ainda temos áreas a descoberto. São aqueles bairros que não contam ainda com a equipe de saúde da família, não recebem a visita dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias. Então, esse processo de ampliação do número de unidades, ele precisa ter continuidade. Ser constante, inclusive pelo tamanho da cidade, o crescimento registrado aqui, né? Certamente, Marlene. Precisamos aí, nesses próximos 4 anos, sem nenhuma dúvida, de pelo menos mais 8 unidades básicas de saúde, da construção de mais 8 unidades, para que essas áreas que estão a descoberto hoje sem atendimento, possam também ser incorporadas e atendidas pela atenção básica em saúde do município. Como a população pode auxiliar o trabalho da promotoria nesse sentido, para a gente avançar em conjunto? O senhor disse que uma boa parcela é responsabilidade da comunidade também, né? Pois é, Marlene, é preciso que nós tenhamos a compreensão que a saúde pública, ela não é um dever apenas do Estado, do município. É conjunto, né? É uma responsabilidade conjunta. Então, as arboviroses, como a dengue, a chikungunya, o zika vírus, elas dependem do cuidado com o descarte, dos cuidados com o descarte de lixo. Se a pessoa consome uma latinha de refrigerante e joga a latinha no meio da rua, se a pessoa não faz a limpeza da calha, deixa água acumulada nos vasos de planta, permite que pequenos resíduos, pedaços de plástico ou qualquer outro material que possa gerar acúmulo de água parada, isso se torna um criadouro do Aedes aegypti. E, infelizmente, esse mosquito ele se reproduz com uma facilidade imensa. Então, rapidamente, né? Vencer essa batalha depende de uma postura adequada por parte de todas as pessoas. Perfeito. Se 60% da população faz a sua parte, mas 40% não faz, todo o trabalho fica comprometido. Maravilha. Outra ação do senhor também, e que já surte efeito, inclusive, tem a ver com essa fiação pendurada aí pelas redes elétricas. A gente viu hoje cedo as equipes já indo para as ruas. Sei que não é o senhor que direciona esse trabalho, mas o senhor está cobrando que ele seja mais efetivo. Nós fizemos esse pedido, Marlene, porque a cada ano tem aumentado mais o número de acidentes no trânsito com risco de morte, principalmente por motociclistas que têm enroscado o pescoço nesses fios pendurados nas vias públicas, e nós não queremos perder vidas, né? Claro. E além disso, a cidade também ela prejudica o aspecto visual, né? A aparência da cidade, passa uma impressão de bagunça, desleixo, de falta de fiscalização, aquele mundaréu de fio solto, jogado, tudo enrolado de forma inadequada. E nós temos também o risco de eletrificação. Além dos acidentes de trânsito, essa fiação que fica pendurada, se alguém, uma criança, por exemplo, um estudante, voltando da escola, coloca a mão, ele corre o risco de morrer eletrocutado. Essa fiação pendurada, ela pode ser eletrificada. Tem lei para isso, né, doutor? Não está sendo seguida direitinho, fiscalizada e aplicada, digamos. Nossa, lei nós temos de sobra, Marlene. O município tem código de postura. O código de postura do município, ele proíbe que esses fios possam ficar pendurados aí na via pública, na calçada, ou enrolado de forma inadequada. Isso configura uma clara transgressão ao código de postura. E nós temos hoje 14 empresas, provedores de internet que prestam serviços que não estão cadastrados na Anatel e estão trabalhando de forma clandestina. Uhum. Nas reuniões que nós fizemos, os empresários que estão trabalhando de forma regular, eles denunciam que a responsabilidade principal dessa fiação solta de quem trabalha irregularmente. Que está trabalhando irregularmente. E temos também, e a Oi agora será cobrada sobre isso, a fiação ociosa que não é utilizada mais, já deveria ter sido que já retirada. deveria ter sido retirada há muitos anos, e a Oi não fez a parte dela, abandonou essa fiação. Que era do telefone fixo, exato, do telefone fixo ou da internet que era utilizada nos primórdios aí do nascedor da internet, está toda ali essa fiação, eles não retiram, não dão manutenção, e com isso fica essa bagunça toda. Chegou aqui um recado agora dizendo que estão tirando os fios, mas deixando jogado nas calçadas. Isso aí também não pode, né? Também não, tem que fazer o trabalho completo, né? Bora lá, aqui é gestão pública, a gente vai entrar em contato. Ações em relação ao hospital regional. Tivemos alguns casos complicados que viraram notícia que a gente nem gosta de trazer, mas tem que eventualmente levar ao ar. Em que pé está isso? O que o senhor pode nos dizer sobre? Marlene, nós temos várias ações que foram protocoladas em face do Estado e que tramitam na 4ª Vara Civil, né? Em que atua o doutor Anderson Candioto. As ações elas estão sendo instruídas e na semana passada eu dialoguei com o Dr. Anderson, fizemos até uma audiência concentrada com os procuradores do Estado,
cobrando respeitosamente do Estado o aprimoramento do funcionamento do serviço de obstetrícia do Hospital Regional. Muitas reclamações de gestantes, né? Agora, em relação a essa questão, eu quero aqui insistir humildemente em um ponto de vista que eu tenho. Certo. O serviço de obstetrícia do regional ele foi criado para atender apenas a gestação de alto risco, de 16 municípios. Seria obrigação do Estado, no caso do Pacto Federativo do SUS aí, o atendimento da gestação de alto risco. Perfeito. O atendimento da gestação de risco habitual, que é a esmagadora maioria dos partos, é de obrigação dos municípios. E Sorriso está devendo ainda. E Sorriso precisa ter o seu hospital maternidade. Perfeito. E para isso é preciso que haja uma compreensão da gestão no sentido de que o Hospital Regional faz mais de 1.700 partos por ano de gestantes de Sorriso. Então não adianta a gestão pensar que abrindo aí 5 ou 6 leitos em um espaço pequeno, que ela resolverá o problema. Isso pode até funcionar como um paliativo. A solução definitiva para isso é ou o município constrói um hospital maternidade com 40, 50 leitos bem estruturado, ou então ele se vale de um hospital já existente, mas bem grande, compra esse serviço e faz a aquisição do serviço. Perfeito. E um ponto que eu defendo também, Marlene, e nisso eu até sou voto vencido, mas veja só, no Sistema Único de Saúde não é conferido à gestante o direito de optar pela modalidade de parto. A gestante praticamente se vê obrigada a aderir ao parto normal. Eu acho que isso viola os direitos humanos da mulher. Eu defendo que, inclusive numa conversa com o prefeito Alei Fernandes, eu sugeri que, por meio de lei municipal, isso seja regulamentado em Sorriso, não só com a abertura da maternidade, mas para conferir à gestante o direito de escolher a modalidade do parto. É a mulher que sente a dor do parto que tem que dizer se ela quer a cesárea ou se ela quer o parto normal. E não isso ser imposto, como a gente vê hoje no Sistema Único de Saúde. Por uma questão de custo financeiro até, né, doutor? É pequena a diferença, Marlene. Isso não se justifica. Não faz sentido, não, né? Não faz sentido, sabe? E tudo que se avançou em termos de reconhecimento dos direitos da mulher... vai por terra numa hora dessa. Vai por terra numa hora dessa. Então esse é um debate que a gente tem que ter coragem de travar, porque Perfeito. Daí tem todo um arcabouço legal. Sim. E eu inovo e digo que nós precisamos vencer essa barreira. Mudar a lei e garantir a gestante o direito de escolha do parto, da modalidade. Inclusive nesse aspecto aí, Marlene, que ele citou, inclusive nesse aspecto, o fato de ter que ser parto normal já aconteceu muitas vezes de praticamente o bebê morrer e a mãe não conseguir fazer o parto normal. Então, assim, volta para casa, não deu dilatação e tudo mais. Então, assim, realmente, né, a gente tem que escolher se eu quero ou se eu não quero parto normal. Às vezes a pessoa nem tem condição de ter parto normal. Em concordância com o médico, mas não imposto, né, doutor? Exatamente. Como seria na rede particular. Você conversa, o médico vai sugerir os riscos e tudo mais, né? Sim, claro. O profissional médico, ele tem o conhecimento técnico. Ele tem o conhecimento né, técnico, científico, para também indicar a gestante a melhor opção. Mas também é inegável, isso que a Milena pontuou. Sim. Eu, em quase 20 anos de Ministério Público, em todas as ocasiões que eu me deparei com óbito de gestante de nascituro, foi parto normal. Eu não estou afirmando aqui que o parto normal representa maior risco. Uhum. Não é isso. Sim. Eu estou falando da experiência que eu tive no Ministério Público nesses 20 anos de profissão. Os casos que chegaram até mim foram dessa forma que a gente Exatamente, visualizou. Porque a grávida, ela faz o pré-natal, ela tem acompanhamento e tal, mas muitas vezes na hora que ela entra em período né, do parto ali, ela não consegue ser acompanhada com o médico que estava acompanhando no pré-natal. Vai ser o que está de plantão ali na hora. E muitas vezes é a hora que dá o problema, né? Verdade, Milena. Doutor, chegou um caso aqui, eu só vou repassar, não sei se o senhor pode falar, o que dizemos para essa ouvinte. Ela disse que tem uma situação para relatar hoje. Fui no posto Jonas Pinheiro, meu filho não foi atendido. Eram 10 horas, não tinha ninguém no posto, mesmo assim alegaram ninguém de pessoas para atender. Que já tinha feito 18 atendimentos e que eu voltasse meio-dia para consultar. Mas como aqui tudo é longe para me deslocar, até o posto são 7 quilômetros e está muito difícil para nós. Sem falar que a enfermeira deixou ela falando sozinha, diz a pessoa aqui. O que essa pessoa faz? O que a gente pode responder para essa ouvinte?
Marlene, eu vou pedir a gentileza de que ela me procure para que eu formalize a reclamação dela e possa apurar o que ocorreu Nesse caso específico. e tomar providências aí depois da apuração. É importante que essas pessoas façam o registro, porque isso é uma situação recorrente que vem, doutor, que já atendeu, entregou as fichas, acabou o prazo de atendimento, mas o posto está lá, aquelas horas. Sempre, Marlene, em situações como essa, é importante que a pessoa saiba que a promotoria ela funciona como uma estrutura de fiscalização do funcionamento da política pública. Perfeito. Então, se a pessoa não foi bem atendida ou se houve negativa de atendimento, ela precisa procurar o Ministério Público e aí nós vamos colher esse relato por escrito e, a partir daí, investigar o que aconteceu. E, se for o caso, adotar as medidas aí. Acionar o município, Acionar, exigir, exato. cobrar, enfim, que o resultado seja diverso deste, né? O objetivo é atender bem. Isso. Doutor, eu preciso ir agradecendo o senhor pelo tempo passado aqui, mas muito grata mesmo pela sua vinda. E a Sorriso FM está sempre à disposição da promotoria para a gente tratar de assuntos que tanta diferença fazem, né, na vida da comunidade. Muito obrigado, Marlene, Milena. Eu sou ouvinte diário do seu programa, né? Muito grata. Agradeço mais uma vez esse espaço que a Rádio Sorriso abre para divulgação do trabalho que depende dessa interlocução com a população, depende de nós ouvirmos a comunidade para buscarmos os avanços que são necessários. Aproveitar para desejar uma ótima semana a todos, e em especial aos corintianos. Olha ali, Olha, olha. Melana. Obrigada, Tinha que doutor. finalizar criando confusão, doutor. Que isso? Pior, né? Até promotor criando confusão. Obrigada, doutor Márcio. Sempre uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios. Muito obrigada.